Tem como eu saber a rota da recaída do dependente químico? Depois de toda a ansiedade e angústia gerada pela internação, o próximo passo é o medo da recaída. E a família fica desesperada para saber qual vai ser a rota da recaída do dependente químico. Este é o nosso assunto de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. E eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para você ser avisado quando for postado um vídeo novo aqui no canal. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. Agora ao nosso assunto. Até você conseguir que seu familiar fosse internado, foi um longo caminho e também um período de dúvidas, incertezas e preocupações. Agora vem o terror do medo da recaída. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre este medo da recaída. E eu tenho visto que esse medo não é só da família, mas é também de namorados, amigos ou de qualquer pessoa que tem um envolvimento afetivo com dependente químico. E a pessoa, nessa preocupação exagerada, começa a viver uma ilusão. Por que uma ilusão? Porque é algo irreal. A pessoa começa a pesquisar, a tentar elaborar um jeito, um projeto do dependente químico não recair. E às vezes acaba se tornando uma paranoia, porque a única preocupação dela é evitar a recaída. Em nenhum momento ela se preocupou em mudar o seu comportamento. Está preocupada apenas em mudar o comportamento do dependente químico para ele não recair. Sabe aquela situação de secar gelo? É isso que você está fazendo, tentando evitar a recaída da pessoa que usa droga. É tentar controlar aquilo que você não consegue controlar, que você não tem controle. Ficar tentando adivinhar quando ele vai recair. Nem sabe se ele vai recair. Às vezes ele está internado ainda, mas a pessoa já está pensando em como evitar a recaída dele. Ele nem começou a viver sóbrio em casa. E a pessoa já está pensando em como evitar que ele recaia. Isso porque provavelmente essa pessoa não sabe que há casos em que a pessoa recai no dia seguinte após uma internação. Outras fogem da internação para usar. Outras recaem no dia em que sai da internação, no caminho de casa. Ele fala, não precisa vir me buscar porque eu vou para casa sozinho. E no caminho ele vai usar. E qual foi a rota de recaída dele? E como saber qual é a rota de recaída do dependente químico? Recaída é como tudo no ser humano, é individual. Não dá para traçar uma rota de recaída. Cada um tem os seus motivos de recair e tem o seu jeito. Assim como também tem os seus motivos para usar e os seus gatilhos de memória que acabam levando ele ao uso. A recuperação é individual e a recaída também. Não dá para saber qual é a rota dele. Quando eu atendo uma pessoa que é dependente de qualquer droga, tem como eu analisar o padrão de uso de droga dele e o padrão de recaída dele, que às vezes nem ele mesmo percebe, se ele já tiver tido alguma recaída. Mas se, por exemplo, for a primeira vez que ele está sóbrio, nunca recaiu, não tem como analisar isso. Tem como analisar apenas o padrão de uso dele. Mas existe o que chamamos de sinais e sintomas que antecedem a recaída. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo sobre estes sinais e sintomas que antecedem a recaída. Estes sinais e sintomas são baseados em estudos realizados com a intenção de entender o que leva o dependente químico à recaída. Mas, como eu citei, são individuais. O que é para um, não é para outro. E o que mais leva o dependente químico à recaída são os sinais e sintomas internos, ou seja, ele é o responsável pela própria recaída. De uma maneira mais simples, ele é responsável por não saber lidar com seus sentimentos e emoções sem uso de drogas, e por isso ele recai. A família pode ajudá-lo a não recair? Pode.
Em primeiro lugar, buscando ajuda para tratar a sua codependência. Não tentar controlar o que não tem controle, que é a vida do outro. Também não colocar altas expectativas no dependente químico. Não ficar fantasiando que ele está curado e nunca mais vai recair. Aceitar que a recaída faz parte da doença. Alguns acreditam que faz parte da recuperação. Para mim, faz parte da doença. Enquanto a família acredita que todo o problema está em um dependente químico parar de usar droga e não busca uma mudança em seu comportamento, em sua maneira de agir, entender a relação, a dinâmica familiar para poder mudar essa dinâmica, ela continua sendo fator de recaída. A família só se torna um fator de proteção para o dependente químico não recair quando ela entra em recuperação. E isso não quer dizer que ele não vá recair, porque ele também precisa estar em recuperação. Mas quando a família está buscando a mudança junto com o dependente químico, ele tem um suporte a mais para poder se manter em recuperação e evitar a recaída. Para se manter sóbrio, é preciso trabalhar isso. Não é simplesmente dizer, não vou mais usar droga e tudo bem. A recuperação é diária, para quem quer se manter sóbrio e que é dependente químico, claro. Lembrando sempre que toda regra é uma exceção. Há casos em que a pessoa encontrou como razão de deixar o uso de drogas a própria vida, porque ou ele parava ou ele perdia a vida, e ele escolheu viver. Mas com a ajuda da família fica muito mais fácil a recuperação. Resumindo, você não consegue saber quando o dependente químico vai recair. Se ele já tiver tido algumas recaídas ou se você tiver identificado o padrão de uso dele, você pode perceber quando ele volta aos comportamentos que ele costumava ter quando ele usava. E pode, sem brigar, pontuar isso para ele. Mostrar que ele está agindo como ele costumava agir quando ele estava no uso. Talvez ele aceite e talvez não. Se ele aceitar, ele pode corrigir. Muitas pessoas, mesmo em recuperação, têm recaída em seu comportamento e percebem e corrigem o comportamento e entram em recuperação novamente. Isso pode acontecer com bastante frequência. E mesmo assim, a pessoa não volta ao uso. Não é porque ela está com comportamento de recaída que ela vai recair. Os comportamentos, eles são sinais que pode haver uma recaída, né? Durante a internação, isso é muito trabalhado. Inclusive, se trabalha com o próprio dependente químico para ele reconhecer, ele identificar esses sinais e esses sintomas de aviso de recaída. Agora eu espero que dê para você entender um pouco mais sobre recaída. Se você quiser saber mais ainda, dá uma olhada, uma pesquisada aí nos vídeos aqui no canal que você encontra mais informações.